E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel, seu guia para falar inglês em um ano com confiança, e hoje eu vou fazer um vídeo do programa de aceleradores do seu aprendizado. Qual o tema? Gramática. Um tema que todo mundo ama e todo mundo odeia. Quando você vai usar efetivamente a gramática para aprender? Será que eu faço lista de verbos? Será que eu não toco no gramática? Será que gramática eu jogo fora, eu queimo o livro e faço uma oração? Não, gente, claro que não. Eu vou falar extensivamente sobre esse tópico e eu vou explicar para vocês quando vocês realmente vão usar a gramática. Se ela vai te ajudar, que horas que você usa, se é avançado para você, se não é. A gente vai discutir tudo isso nesse vídeo, você vai sair daqui sabendo certinho como usar a gramática para aprender inglês. Então, primeiro de tudo, tira da sua cabeça que gramática e inglês são um monstro de 7 cabeças, que você corta uma e surge outras duas e vão cada vez mais atrapalhando, dificultando a sua vida, que em 5, 10 anos você não vai conseguir nem falar um he, it, um verbo will, do ou qualquer auxiliar. Não. Vamos lá. Todo mundo tem esse problema, acho que por causa da escola ou do cursinho. A gente aprende, primeiro de tudo, que você tem que estudar extensivamente a gramática, estudar a fundo, sem que você tenha um motivo, sem que você entenda o que isso vai facilitar na sua vida. E eu vou te falar uma coisa, pode parecer, se você tem um passado de cursinho de inglês, ou se você aprendeu inglês no colégio, e até hoje você não fala, e você fica tipo, caraca, eu perdi 5 ou 10 anos da minha vida, cara. Não, você só não soube dar continuidade. É igual você ter uma doença que tem um remédio específico que vai curar ela, certo? Ou um conjunto de ações que vão curar essa doença. Só que o seu médico, ele não conhece essa doença. E ele, mesmo sem a intenção de te prejudicar, ele vai lá e passa remédios para tratar os seus sintomas. E você passa muito tempo tratando esses sintomas. Só que no final das contas, você precisa ainda daquela informação que vai fazer você efetivamente curar essa doença. E só com um ou com outro não vai dar. Porque se você precisa passar, 6 meses indo à praia para curar o seu nariz escorrendo. Falando aqui, gente, hipoteticamente, tá? Não tô falando nada sério, não. Então você precisa passar 6 meses indo à praia. Mas durante esses 6 meses, você vai sentir muita dor no nariz. Se você não tiver um remédio para controlar essa dor, você não vai conseguir passar 6 meses fazendo isso. Então você precisa do remédio para controlar a sua dor e você também precisa da informação que você tem que ir para a praia para juntar essas duas coisas e falar inglês. Então é isso que a gramática vai representar para você. Cara, vocês não têm noção. Se vocês já pegaram alguma língua que você não tem uma base nenhuma para estudar, eu estou estudando francês, eu não tenho uma base alguma, não tenho gramática, nada. O máximo que eu tenho é que a língua é muito parecida com o português, a gramática dela e a estrutura lembram bastante o português, e tem muito cognato, não falsos cognatos. Cognatos são palavras quase iguais do português e do inglês que eu posso usar. Então, mas aí, cara, você não tem a noção de nada, você fica totalmente perdido. Então, se você aprendeu gramática, se você fez lista de verbos, você não precisa fazer mais. Mas também não é uma coisa que se perdeu, não é uma coisa que você jogou fora. E é isso que eu penso. A maioria das pessoas no Brasil já tem uma base no inglês. Elas já sabem tratar o sintoma. Elas já têm um remedinho para diminuir a dor no nariz. Mas se elas não tiverem a informação que elas precisam passar 6 meses indo todo dia à praia, não vai falar. Só que quase todo mundo, claro, sem tem... não posso falar isso, falo isso da minha perspectiva, porque eu fiz muito cursinho de inglês antes, eu aprendi inglês na escola, só que eu só fui começar a realmente falar inglês quando eu comecei a usar esse método que eu vou falar pra vocês aqui. Então, esse é o primeiro tópico. Eu passei por tudo isso. Eu tava com a base do inglês, e quando eu comecei a escutar, que é o método Comprehensive Input, eu comecei a escutar coisas direto em inglês, eu tinha uma certa base. Eu conhecia a estrutura da língua. Então foi um pouquinho mais fácil do que se eu só tivesse ligado uma rádio, um podcast em japonês e tivesse ido. Então, pela base que eu tive, a gramática começou a ter uma fundação, não foi um tempo jogado fora. Então você tem que usar isso ao seu favor. Você não vai voltar a fazer prova de inglês, talvez seja isso o medo ou a dificuldade que você tem em aprender inglês. Você não vai conjugar verbo e fazer uma lista enorme de verbos. Claro, se você gosta, minha mãe gosta, cara. Minha mãe gosta de fazer prova de proficiência e estudar gramática, fazer lista de verbos e adjetivos, porque ela gosta. Então, se você gosta,
vai fundo. Nada é proibido na hora de aprender uma língua. É uma coisa diferente. O mais importante é você aprender de um jeito que você não desiste e que você goste muito. Então, com essa base, você não joga ela fora. É o sintoma, cara. Você ainda tem que usar essa base na hora de escutar. Então, todo o seu aprendizado pode ser baseado na fundação que você já tem de conhecimento da língua. Porém, ela também não vai fazer você aprender nem falar. Você precisa escutar muito. Porque a linguagem é nada mais que uma representação de códigos. Você tem uma palavra que representa um objeto, uma ação, uma coisa que existe. Essa coisa que existe, ela não depende da linguagem. Uma cadeira é uma cadeira antes de ser chamada de cadeira. Ela é um objeto para sentar. Então, é isso que a língua é. É só uma representação, uma codificação diferente da nossa. E é assim que você tem que pensar. Não precisa estudar gramática, fazer lista de verbos, decorar, não. Basta você escutar bastante, entender o significado todo, que você vai começar a adquirir aos poucos. Então, já tirando isso da nossa frente, você não vai jogar todo o seu aprendizado de gramática fora, não é proibido estudar gramática, e a gramática nada mais é que um jeito melhor de você entender, de decodificar essa língua. Tá, mas vamos lá. Então, como que saber disso vai te ajudar? Isso é simples. Tem duas coisas que vão fazer a aprender uma língua ser mais fácil para você. A língua vem sempre do mesmo tronco de uma árvore, digamos assim. O tronco é o mesmo e ela tem milhares e milhares de ramificações. Todas as linguagens são um código para representar coisas que já existem no mundo. Mas o que vai acontecer é que algumas têm distâncias enormes uma da outra. O que vai fazer com que a gramática seja muito diferente. O português e o inglês fazem parte do mesmo bolo, digamos assim. Não chega a ser tão diferente como um russo, um chinês, um mandarim, né? Um árabe, um japonês, porque elas têm uma certa estrutura, usam o mesmo alfabeto. Só que ainda assim, se você pega o espanhol, é quase um irmão do português, que saiu, se descarrilhou e foram para rumos diferentes. Não são irmãos gêmeos, são irmãos. Se você olhar de longe, você consegue ver que eles têm uma semelhança e tal, mas ainda tem muita diferença. Então você precisa ver que o português é parecido com o inglês de certa forma. Ela vem do mesmo lugar. Só que ainda assim são ramificações diferentes e você vai ter uma estrutura toda feita para o inglês e outra feita para o português. Nós temos até gênero no português, o que não se tem no inglês. O verbo auxiliar no inglês não existe no português. Assim, até existe, né? Porque a gente tem o verbo auxiliar. Mas ele é usado diferente, tipo o will, o do, o am. Eles são usados em conjunto e de formas que, se você traduzir, você não vai entender. Então, talvez você na frase consiga ver, mas aquele pedaço de informação que é a parte estrutural da gramática fique faltando no seu vocabulário. Então, por exemplo, se eu vejo a frase I'm going to the movies, significa eu estou indo ao cinema. Só que quando você vê que no inglês eles não falam I will go to the movies para um futuro próximo, eles usam isso para futuros muito distantes, e é mais baseado em cultura e estrutura toda da base da língua, você não vai entender só se você traduzir. Vai ser, eu estou indo ao cinema. I'm going to the movies tonight. Eu estou indo ao cinema hoje à noite. Se você traduz ao pé da letra sem ter noção que o inglês é feito de uma base diferente, que eles falam de uma forma diferente, eles usam os tempos verbais diferentes, não basta apenas você traduzir esse tempo verbal e fazer toda a conjugação verbal, você não vai entender. Você precisa ter a noção dessa estrutura gramatical. E é assim que você vai pegar, cara. Como é que eu falo? É literalmente o que você vai estudar de gramática. Você não vai ver literalmente tudo traduzido. Ou como você consegue fazer uma lista de verbos, adjetivos, vocabulários, advérbios. Não. Deu até dor de cabeça só de escutar essas palavras, né? Pelo menos eu sei que eu deu. Mas ela ainda tem que fazer parte do seu conhecimento. Você precisa entender essa estrutura, que você não vai traduzir tudo. Se você traduzir o pé da letra, vai estar errado. Vamos lá, imagina que o idioma que você está querendo aprender, o inglês, difere do português.
Se você só pega literalmente e escuta, você vai aprender. Mas talvez demore mais um pouco. Com a mesma situação que eu te falei. I will go to the movies. Eles quase nunca vão falar assim. Mas no português a gente fala, eu vou no futuro ao cinema. E eu vou hoje. Se alguém está falando will, dependendo da situação, é uma coisa muito distante. Então é sempre bom você pegar a gramática, dar uma lida, ver um pouco como se faz a estrutura dessa língua, mas não pega para fazer listinha, não pega para fazer verbo, a não sei que você gosta, né? Para listar de verbos, o que eles fazem, você não precisa disso, eu já estudei isso no português e eu garanto que se você não é uma pessoa diferenciada, um pouquinho diferentona, você não gostou de estudar. Você não gostou de estudar gramática em português e fazer lista de verbo e conjugação. E eu também garanto que quando vocês começaram a estudar isso, vocês já sabiam português. Então, é quase a mesma coisa que o inglês. Só que você já é um adulto. Você pode usar essa chatice na sua vantagem. Você não é uma criança de 1 ano e meio que precisa aprender a se comunicar. Você tem uma necessidade diferente para o inglês. Talvez você queira morar fora. Talvez você queira virar um professor de inglês. Talvez você queira só ver um filme, um seriado em inglês. Então você pode usar dessa base gramatical para ajudar no input. E é isso que a gente está trabalhando nesse vídeo. Não é uma guerra contra a gramática. É só te explicando que a maneira que você talvez tenha aprendido que se estuda a gramática difere um pouco do que na realidade você vai fazer para realmente aprender inglês em 1 ano, né? Ou mais, depende do seu comprometimento. E dependendo do seu comprometimento, você aprende mais rápido ou mais devagar. Então, tudo que eu estou falando aqui não é regra. São apenas jeitos que vários pesquisadores encontraram de você ser mais efetivo e mais eficiente aprendendo língua. Então, se você realmente quer aprender uma língua, esse vídeo é muito importante para você. Porque ele não vai mandar você nunca aprender gramática. Ele não vai mandar você também sempre aprender gramática. Eu estou simplesmente falando alguns fatos com algumas opiniões. Claro, sempre tem um bias para a informação de alguém. E eu estou falando coisas que funcionaram para mim e funcionaram para milhares de pessoas e que não é uma regra, é uma sugestão. É uma sugestão para o seu estudo ficar mais eficiente. Se você ama a gramática, cara, você fala, não, olha só, Gabriel, eu não me importo. Eu quero demorar 3 anos a estudar inglês, não quero aprender em 1 ano, eu quero demorar 3 anos, eu gosto muito de estudar gramática. Cara, ótimo, você vai aprender inglês, 1 hora você vai aprender. Se é uma coisa que você gosta e que você não vai desistir, você vai aprender. Você vai falar, tá, Gabriel, beleza, já entendi, cara, olha só, eu sei que tem uma exceção, mas eu não gosto de gramática, cara. Eu não sou a exceção, eu odeio gramática. Se eu pudesse, nem existia essa palavra e eu só dava um clique e aprendi inglês na hora. Quem dera, né? Acho que todo mundo queria isso. Mesmo que eu me divirta, cara, vou ser sincero com vocês, eu me divirto aprendendo uma língua. Mas se tivesse um jeito de só dar um puff e você aprender a língua, ia ser maravilhoso. Mas enfim. Então, se você é uma pessoa comum, né? A maioria das pessoas, né, não gostam de gramática, como que isso vai ajudar você? Como que você vai aprender inglês baseado nessa teoria? Beleza. Quero que você me ajude, Gabriel. Não gosto de gramática. O que eu tenho que fazer então, cara? Já que você falou que eu preciso pelo menos dar uma estudadinha que vai me adiantar, eu quero o mais rápido possível. O que eu tenho que fazer, Gabriel? O mais importante é você lembrar aquilo que eu falei no início. A linguagem é nada mais que uma junção de códigos e letras que vão fazer um significado. Então, no final das contas, tudo que você quer é passar uma mensagem, cara. E é por isso que é tão difícil e às vezes tão fácil aprender uma língua. Não é uma física quântica, não é um rocket science que se chama, né? Uma ciência de foguete. Cara, você tentar ensinar a falar, você ensina para qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, salvo raras exceções de problemas mentais ou alguma deficiência. Pode ser uma pessoa mais inteligente do mundo e a pessoa mais burra do mundo. Ela vai aprender. Então você tem essa vantagem. Porém, você também tem a desvantagem que ela é diferente de qualquer outro aprendizado. Principalmente para a sua segunda língua. Né? Porque é muito raro você escutar alguém falar não, que a pessoa não vai saber falar, né? Ela escrever e falar, olha só, eu não consegui aprender, tá escrito aqui no papel, né, que ela não sabe falar, não consegui aprender a minha língua nativa. Não tive inteligência suficiente, sei lá. Cara, isso não existe. Então, é só você pensar. Você vai chegar lá. Você vai falar inglês, é quase, cara, 99,9% de chance de você aprender esse idioma. Então, esse é o importante, você precisa focar. Errar é normal. A gramática e tudo que você precisa estudar são só métodos mais eficientes ou menos eficientes.
No final das contas, a linguagem é uma bola de códigos emaranhados que você vai pegando cada vez uma para formar uma frase. E essa frase é para quê? Para você se comunicar. Então, como que isso pode te ajudar? Vou usar um exemplo. Pega, por exemplo, o português de Portugal. Você não sabe se a gramática é idêntica, se a gramática é diferente, pode ser até que seja. Mas se você pega para conversar com o português, vai ter vão ter muitas palavras que você não vai entender. Pelo que eu estava vendo, que eu conheci um português, eu estava conversando com ele, relva é grama, bicha é fila, porque, sei lá, pode ser que tenha um motivo aí nos ancestrais da língua do porquê que a gente difere dessas palavras, mas talvez não tenha. Então, você estudando uma regra gramatical e estudando as regras gramaticais da diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, você vai aprender que relva é grama? Provavelmente não, né? Então, como é que você vai aprender? Escutando. Você vai ver um cara falando relva, 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 relva. Daqui a pouco, você não precisa nem pensar. Você vai ter memorizado automaticamente. E você vai fazer relva. E é isso que eu quero tentar fazer vocês entenderem sobre o inglês. Então, cara, para te ajudar, existem duas coisas principais que você vai fazer. A primeira é dar uma olhada na estrutura da língua, ver os tempos verbais, ver como é que funciona. Por exemplo, no português, a primeira coisa que eu falo para um gringo, quando ele quer aprender português ou ele está interessado, é, cara, português tem gênero? Aí a pessoa, mas inglês também. Eu falo, não. As palavras têm gênero, artigo tem gênero. Em inglês é só the. The chair, the girl, the boy, the snake e qualquer outra coisa. No português tem o, a, as, os, das, dois, dela, dele, enfim. Então, como que isso você vai conseguir só pescar? Beleza, você consegue. Você tá escutando lá, você vai ver, pô, eles estão usando de para palavra feminina e masculina? Ai, peraí, será que não tem? Mas ao mesmo tempo você pode pegar essa regra gramatical, dar uma lida num livro de gramática, dar uma estudada sobre a estrutura da língua, que eu não gosto, até isso eu não gosto muito, não sou muito fã, eu prefiro só me jogar direto no idioma, escutar. Quando eu chegar num problema, numa dúvida que não tô conseguindo sozinho, cara, aí eu vou lá e dou uma lida, dou uma pesquisada no Google, nosso grande amigo, nossa mãe, né? Google é sua mãe, cara, pergunta o que você quiser pra ela. E ela vai ter uma resposta. Te garanto. Mas só muda o endereço, né? Então, ó, você vai procurar, você vai jogar no Google, vai ter uma explicação. Você pode até achar a explicação errada, tá? Mas, no geral, você vai achar uma explicação e isso vai te ajudar muito. Tá, e qual é a segunda coisa? É escutar. É você se acostumar com os sons, as palavras e a estrutura da língua só escutando ela. Botando um filme, um seriado, uma historinha de criança que é mais fácil. Eu falar hand, this is my hand, this is my hand. Você consegue mais ou menos entender que essa é a minha mão. Eu não precisei te falar gramaticalmente que quando você fala my significa um pronome possessivo que tem um substantivo. Não, você só viu uma pessoa falando e você fala, this, porque tá perto, that, porque tá longe, those, porque são vários, e você vai pegando. Então esse é o segundo jeito. This is my hand. Você consegue entender. E o seu cérebro sozinho, isso que é a parte mais legal de estudar uma língua. O seu cérebro sozinho vai começar a decifrar esse código. Como se você jogasse um monte de informação para ele, um monte de informação, e ele sozinho vai desembaraçando essas informações, e você vai conseguindo entender. Então, my, você talvez de primeiro não pegue e esqueça. Mas eu falar, this is my shirt, this is my arm, this is my neck, você vai ver, caraca, o this is my tá em todas as frases, só mudam os objetos. Então quer dizer que this is my, esse é o meu, né? Beleza, aprendi, você consegue entender. Então se você junta esses dois métodos, o primeiro e o segundo, você consegue ter uma coisa bem mais forte, mais rígida. Você vai ter uma base e ao mesmo tempo você não vai estar negligenciando aquela história da doença que eu te falei. Se você pega o ir à praia, tratar os sintomas, junta os dois, você vai à praia durante 6 meses, tratando o sintoma, que você não vai sofrer muito, você não vai ficar procrastinando 2 meses, até ficar 5 anos tentando ir à praia e não conseguir, entendeu? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então você pode até procrastinar,
mesmo com remédio e sintoma, não tomar e demorar 2 anos, 1 ano e meio, mas pelo menos você tem uma forma de conciliar esses dois e tratar no final o seu sintoma, não só o sintoma, como a sua doença e curar ela. Que seria, né, falar inglês, mesmo que seja um exemplo meio trágico. Então agora que você já sabe que você tem que ter as duas coisas para curar o sintoma e a doença e juntar as duas, eu falei só da gramática, certo? Isso é um papo para um vídeo só, de mais de 30 minutos, explicando o Comprehensible Input, que é o método que a gente usa para aprender línguas. Porém, eu vou dar uma breve explicação de como você vai usar ele para você poder usar a gramática para alguma coisa, né? Porque se você não sabe o real método de você aprender inglês, como é que você vai usar a gramática para ajudar esse método? Então tá, eu vou agora dar uma breve explicação do input e como que uma criança aprende sem aprender gramática, né? Então, porque eu tô te falando, a criança, como eu já falei, ela tem 24 horas por dia. Ela fica o dia inteiro imersa naquele ambiente, escutando. E ela consegue pegar essa ideia, ela consegue pegar com você falando com ela e corrigir. Tanto que, cara, se você não corrigir uma criança, às vezes ela continua falando errado, às vezes ela começa a falar certo sozinha de tanto escutar. Então, são várias coisas, mas uma coisa eu te garanto. Uma criança de 1 ano e meio não pega um livro de gramática para fazer uma lista das conjugações verbais para conseguir acertar que não é eu ir ao cinema, que é eu vou ao cinema. Te garanto isso. Então aqui eu vou te falar como... Vamos lá, né? Já vamos logo. Como que a criança aprende? Ela tem, como eu já dei uma breve explicação antes, ela só escutando, ela já vai conseguir entender. O próprio cérebro dela faz isso. Nós temos isso. Todos nós temos isso dentro de nós. Nós não precisamos saber, eu vou ao banheiro, porque o vou significa futuro e o banheiro é um substantivo. Não, você vai escutar alguém falando que ela vai ao banheiro e eu vou ao banheiro. Eu fui ao banheiro. Eu estou indo ao banheiro. E você, aos pouquinhos, você vai pegando essas coisas. É assim que funciona. Você vai escutar séries, você vai escutar filmes, e você vai começar com esse aprendizado bem devagarzinho, você não vai entender nada, você vai precisar traduzir. Também é um tópico para outro vídeo, só que traduzir, cara, nossa, até eu ainda tenho dúvida de como realmente usar a tradução ao meu favor e não fazer com que ela atrapalhe tudo que eu tô fazendo, entendeu? Então, cara, você precisa escutar, não tem como fugir, você não vai aprender só pela gramática, e nem só escutando e não fazendo mais nada, porque você não sabe ainda. Se você já sabe inglês, cara, é muito fácil. É botar um seriado, botar uma história, e ir fazendo treinos e conversar, e você já consegue desenvolver. Só que se você não sabe nada, ou sabe muito pouco, e você botar um seriado, vai ter muita coisa que você não vai entender. Vai ter muita coisa que você vai travar. É normal. É super normal. O linguista Stephen Krashen, se eu não me engano, ele chama de silent period. E o que é isso? É um período, é um limbo que talvez muitos de vocês estejam. Vocês começaram, já tem uma boa base, e ao mesmo tempo vocês não têm vocabulário nem base suficiente para manter uma conversação. Então parece que não adianta nada, parece que você não sabe nada, parece que você escuta e não tá fazendo diferença. Ele chama isso de silent period, é uma coisa super normal. E como que você pode ajudar esse silent period? Que é de você escutar e você não conseguir chegar a lugar nenhum. Você usa gramática. Você vai escutar seriado, você vai ler, você vai ver conversas, podcasts, e você vai usar essa estrutura gramatical e a pesquisa que você vai fazer da estrutura para poder conciliar com o seu learning. Desculpa, com o seu input. São essas duas coisas, o learning e o input. O learning é quando você pega realmente para aprender a língua na base, na gramática, e o input é quando você realmente só bota um seriado e vai escutando até você adquirir naturalmente essa língua, que é uma das bases do Comprehensible Input feito pelo linguista Stephen Krashen. Então, é basicamente isso. Você vai escutar muito. Você vai ter que escutar inglês todo dia. Você vai mandar seu telefone para inglês. Você vai ver seriado em inglês. Você vai podcast em inglês. Você vai tentar colar post-its em inglês. Isso também eu dou várias dicas, né, de como você consegue fazer isso melhor. Mas nesse vídeo a gente está falando sobre gramática. E nesse meio, quando você tiver mais imerso, você já está imerso. Você está vendo. I'm going to the movies. I'm going... I didn't do it, por exemplo. Chega uma mãe e vai falar com o filho que ele quebrou o vaso.
Did you break the vase? Por que eu did? Por que tem essa palavra did ali? É você? Que é você? Não, você é you. Então é quebrou? Não. Quebrou aí? É break. E você começa a entrar em dúvida. E a criança vai falar, no, I did not. Ou no, I didn't. E você vai falar, pô, eu did de novo, cara. Eu não fiz. I didn't break it. Eu não quebrei o vaso. E você não consegue entender. Mas você tá lá escutando o seriado, beleza. Aí você anota. I did not break the vase. Did you break the vase? Que é, você quebrou o vaso? Não, não quebrei o vaso. E você pega essa frase e bota lá no Google. Cara, o que é o did? E vai aparecer lá. Pô, o did não existe no português. É um verbo auxiliar que vai falar de passado. É uma coisa que faz tal. E você vai falar, putz, caraca, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então é basicamente isso que você vai fazer. Já explicando como você faz o método e como você usa a gramática para complementar esse método. Usar a gramática, gente, não quer dizer que você vai fazer uma provinha no final do mês, não. Depois de um ano, vamos dar uma provinha escrita para vocês, só se você quiser fazer o IELTS, né? Mas mesmo assim, não tem gramática, tá? Depois eu também vou fazer um vídeo falando do IELTS para vocês. Mas você não precisa. Você não vai conjugar verbo. Você não vai fazer uma prova. Então não tem problema você errar. É só o que vai fazer você aprender melhor, fazer você não desistir, curtir o processo e em menos tempo. E é para isso que você vai usar a gramática. Você vai fazer uns estudos localizados, que igual eu falei agora, do did. Você vai ver um seriado, um filme, uma história, um conteúdo, um youtuber, o que você gostar, uma música, um livro. E quando você identificar que tem uma coisinha que se repete muito, não é só uma palavra, não é uma falta de vocabulário, né? Tipo, light bulb. Você não sabe o que é light bulb. Você não precisa estudar gramática. Você só vai ver lá, bota no Google Imagem, vai aparecer uma lâmpada, e você vai falar, ah, light bulb deve ser lâmpada, né? Tá ali a foto. Então eu digo mais uma coisa, uma gramática, tipo uma diferença que tem na nossa língua. Tipo, se um gringo quisesse aprender a diferença de O para A, é mais fácil ele ver uma explicação de um professor falando que no português tem o gênero das palavras, que é diferente do inglês, que só tem o the, né? THE. Então é isso que você vai fazer. Então vamos já, que esse vídeo já está muito longo, vamos começar para os finalmente. Você vai usar o learning junto com o input. Você vai ver filmes, você vai ver seriados, e quando você identificar uma coisinha de gramática que você não entende, anota, não vai na hora. Você pode até ir, mas anota, espera terminar, vai anotando um por um. Depois você vai no Google e joga lá e você procura uma explicação. Não precisa fazer um monte de exercício para ver se você realmente entendeu aquela regra gramatical. Não. Gente, não, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Não é isso que eu tô falando de você fazer. Se você quiser, vai fundo. Eu não recomendo, eu não gosto. Eu não vou falar pra vocês fazerem uma coisa que eu não faço. Entendeu? Sempre que eu falo aqui são coisas que vêm de pesquisas ou opinião minha que eu já fiz e ainda faço para aprender línguas. Então eu não gosto de fazer isso. Se você gosta, cara, vai fundo. Nunca vou falar pra você não fazer alguma coisa que você gosta. Mas não, pela minha opinião, não faz. Você só vai ver como que aquela regra é, ver se dá aquele clique. Se não der, paciência, abstrai e continua vendo. Uma hora você vai pegar. Então é isso que você vai fazer. Escuta muito. Anota as coisas que você não está conseguindo entender, de gramática, e vocabulário também, mas isso também é para o vídeo de tradução. Você vai anotar e vai jogar uma explicaçãozinha no Google. Vai aparecer lá, clicou, entendeu? Volta pro seu seriado. Continua escutando. Não vai fazer um monte de exercício de did e tentar acertar o did, porque não precisa, tá bom? Então já vamos para essas conclusões, mas essa é a base toda. Misturar o learning e o input para você ter uma maior eficiência. Não é proibido, não é o único jeito, não é regra, é só uma maneira eficiente que eu achei que funcionou muito bem para mim. Que, claro, não fui eu que criei isso, né? Vários linguistas fizeram milhares de pesquisas sobre isso. Várias e várias pesquisas. Eu encontrei esse método, essa forma, como uma coisa que funcionou muito bem para mim. E eu tô passando e recomendando para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo explicando gramática. Espero que tenha ficado claro. Óbvio, não é de um dia para o outro que você vai entender. Não é de um dia para o outro que fala, poxa, só vi esse vídeo e caraca, tá tudo resolvido. Não, às vezes tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Às vezes tem uma coisinha que do jeito que eu falei você não entendeu. Então sempre é importante que você bote a opinião aqui no comentário. Bota o que você achou. Se você tiver alguma dúvida ou não concordou com alguma coisa, sempre se viu, gente, claro. Quer fazer uma crítica construtiva? Super bem-vindo.
Pode botar no comentário o que você achou. Também bota se você usou esse método, se você usa esse método para os seus estudos. Então, o mais importante, lembrem-se, linguagem não é uma regra, tá bom? Aprender uma língua não é uma regra igual a matemática, que você senta a bunda, estuda e faz exercício. Não é. É uma coisa viva, tá sempre mudando. Você vai usar ela para comunicar com pessoas diferentes, que falam de jeitos diferentes, usam trejeitos diferentes, velocidades diferentes. Até aqui no Brasil, cara. Você vai falar com alguém do Sul, do Nordeste, do Sudeste, eles falam diferentes, tem até umas rixas bobas entre os estados. Então, o mais importante é você achar um método que você se sinta confiável e confortável, né? Que você ache um método confiável, que seja bom e que você se sinta confortável com ele. Não é uma regra, não tô cagando regra, desculpa a palavra. Então é só uma sugestão, uma coisa que eu vi que é bem eficiente, né? Em vários e vários anos, estudando as línguas, aprendendo. É uma coisa super eficiente e é muito importante você estar super confortável, porque é uma coisa viva. Você vai aprender isso para se comunicar com alguém. Não adianta você ter um banco de dados no seu cérebro com regras gramaticais e você não consiga traduzir isso para palavras. É a mesma coisa que na sua língua nativa. Então não fica estudando massivamente gramática. Seja para o inglês ou qualquer outra língua que você está aprendendo. Faz na medida do possível. É igual água, cara. Você sobrevive sem água? Claro que não. Mas você não precisa injetar água na sua veia ou beber 50 litros de água por dia. Não. Se você beber muita água, você afoga. Se você beber pouca água, você morre de sede. Então é a mesma coisa. É sempre na medida certa. Sempre fazendo uma coisa que seja confortável, mas que também não seja preguiça. Se você não estuda nada por preguiça, ou você não escuta só por preguiça, e não porque é uma coisa que te deixa um pouco fora da zona de conforto, você também não vai aprender. Então é sempre importante lembrar disso. E você vai estudar muita gramática, claro, se você quiser ser um professor, se você quiser fazer uma faculdade acadêmica, talvez que de letras, não sei. Mas no final das contas, eu acho que a maioria de vocês só querem aprender inglês. Então eu tô relatando aqui o que eu mais achei eficiente e que no final das contas vai realmente fazer você falar inglês com confiança em um ano. É você misturar as técnicas e não deixar nem de preguiça e nem não querer sair da sua zona de conforto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, dá o seu curtir, comenta aí o que você achou e eu vejo vocês no próximo vídeo.